Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 28 de abril. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O Congresso Nacional se reúne hoje à noite para analisar vetos presidenciais a 3 projetos de lei, entre eles o que impede a fusão de partidos recém-criados. O projeto que dificultou a criação e fusão de partidos com menos de 5 anos de fundação foi aprovado no início do mês e encaminhado ao Executivo. A presidente Dilma vetou 2 parágrafos do projeto, entre eles o que permitia que, em caso de fusão de partidos, o parlamentar de uma outra legenda pudesse se filiar ao partido criado sem perder o mandato. Estão na pauta também 7 vetos ao projeto do novo Código de Processo Civil. 3 artigos foram integralmente retirados do texto, entre eles o que permitia converter uma ação individual em coletiva, como, por exemplo, ações contra planos de saúde. A justificativa do veto é que, da forma como foi escrito, o dispositivo poderia favorecer a conversão de ação individual em ação coletiva de maneira pouco criteriosa. Os parlamentares também devem analisar o veto integral ao projeto que alterou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aprovado pelo Senado em fevereiro, o texto incluía na política a obrigatoriedade de estados e municípios realizarem campanhas educativas sobre limpeza urbana e manejo de lixo. A derrubada de um veto exige a maioria absoluta em cada uma das casas, 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 no Senado. A reunião está marcada para as 7 horas no plenário da Câmara. O senador Delcídio do Amaral é o novo líder do governo no Senado. Escolhido pela presidente Dilma Rousseff, o senador petista do Mato Grosso do Sul terá a missão de buscar apoio nas bancadas partidárias para viabilizar votações favoráveis ao governo. O cargo estava vago desde janeiro, quando o líder anterior, Eduardo Braga, se licenciou do Senado para assumir o Ministério de Minas e Energia. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem reunião nesta terça-feira. Na primeira parte, a comissão examina projetos, entre eles o que estende os benefícios do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores aos fabricantes de mostradores de celulares e tablets. Depois, os senadores fazem audiência pública para debater o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A situação financeira da Petrobras é tema de audiência pública hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Quem traz informações ao vivo sobre a reunião é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. O presidente da Petrobras foi convidado pelos senadores para falar sobre o balanço auditado divulgado na semana passada, que mostrou que a empresa teve prejuízos de 21 bilhões e 600 milhões de reais em 2014. Foi o primeiro resultado negativo desde 91. A desvalorização do patrimônio, a queda no valor do barril de petróleo e desvios em esquemas de corrupção estão entre os motivos apontados para este resultado. Os números contrastam com o balanço de 2013, que mostram que a Petrobras teve lucro de mais de 23 bilhões de reais. Bendini, que presidia o Banco do Brasil, assumiu o cargo em fevereiro em substituição a Graça Foster. O requerimento para que ele viesse prestar esclarecimentos no Senado foi apresentado pelos senadores Tasso Gereissati e Ricardo Ferraz. André? Obrigado, Dinalva. A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle realiza audiência pública daqui a pouco, às 9 horas, para debater a situação do transporte público nos municípios do entorno do Distrito Federal. 15% dos trabalhadores do Distrito Federal residem nos municípios do entorno. Gente que percorre longas distâncias de casa para o trabalho e que frequentemente gasta mais de 4 horas por dia nesses trajetos, em veículos sucateados e em número insuficiente para atender à demanda. De acordo com o autor do requerimento da audiência pública, especialistas apontam o atual sistema de transporte do entorno do Distrito Federal como um dos mais ineficientes do país. São milhares de pessoas que deslocam, pode-se chegar a ponto de mais de 200 mil pessoas só no período das 5 horas da manhã que tem que ter acesso ao transporte para poder chegar a Brasília. Então, a audiência ela será com
os diretores da NTT e também para explicar o transporte da região do entorno de Brasília. Mas antes da audiência pública, a Comissão de Meio Ambiente realiza a reunião deliberativa. 22 itens estão na pauta, entre eles 2 projetos que regulamentam a publicidade voltada para crianças e adolescentes e um requerimento de audiência pública para discutir a geração de energia solar no Brasil. A Comissão de Educação recebe hoje a visita de Stephen Joyce, ministro de Educação Superior da Nova Zelândia. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, também fala à comissão nesta terça-feira. Stephen Joyce está no Brasil desde o dia 25 com uma delegação de representantes de universidades neozelandesas. Ele participou de uma conferência de educação internacional em Cuiabá, onde revelou que das 8 universidades da Nova Zelândia, 5 já têm parceria com pelo menos uma universidade brasileira. O ministro disse que o país dele tem interesse em aumentar o intercâmbio com o Brasil, principalmente nas áreas de agricultura e meio ambiente. Logo na sequência, a Comissão de Educação realiza uma segunda audiência pública com o ministro da Cultura, Juca Ferreira, que vai apresentar aos senadores as políticas e diretrizes da pasta para o biênio 2015-2016. A comissão mista destinada a examinar a medida provisória 664 se reúne a partir das 2h30 para votar o relatório. A MP trouxe mudanças na política de concessão da pensão por morte e do auxílio-doença. A Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher tem reunião marcada para as 2h. Na pauta, a definição da relatoria do colegiado, o exame de requerimentos e uma audiência para discutir a situação atual do enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. A convidada é a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Leonora Minicucci. Já imaginou usar todo o salário em livros? Foi o que fez um jovem da cidade de Luz, Minas Gerais, que estuda na Universidade de Brasília. Com 18 anos, ele achava que seria engenheiro eletricista. Chegou a fazer 4 semestres do curso no interior de Minas Gerais. Mas em 2012 descobriu que queria mesmo era estudar ciência política. Nunca tinha pensado, nunca nem sabia que existia a política como campo do conhecimento. E aí eu olhei as disciplinas introdutórias do curso, fiquei fascinado pela amplitude da formação ou pré-formação intelectual que teria no curso. Assim, vou fazer. E aí eu prestei vestibular, passei, peguei minhas coisas, botei minhas trouxinhas nas costas e vim para Brasília. Vitor conta que passou o início da faculdade observando como Brasília, a UNB e a própria política aconteciam. Eu passei um ano, praticamente, analisando as coisas, vendo como que as coisas funcionavam, tanto de organização política, de movimento estudantil, organização política no próprio Congresso. No meu segundo ano de faculdade, eu decidi me envolver mais com a política prática. Hoje, com 23 anos, ele acaba de conseguir o primeiro estágio, na área de assessoria legislativa. O primeiro salário, ele usou todo para comprar livros. Minha mãe também é funcionária pública no interior de Minas e ela sempre me falou que o primeiro salário a gente nunca esquece. E isso coincidiu com a minha descoberta sobre a Livraria do Senado. Qualquer pessoa, qualquer jovem tem a intenção de ser formador de opinião, ela tem que ter conhecimento a respeito do que ela gostaria de tratar. Então, como cientista político em formação, eu achei sensacional a oportunidade de obter esses livros, todo esse conhecimento, por meio de material impresso, da Livraria Senado. Ele mostra alguns dos 47 títulos que comprou. Esses livrinhos azuis, que foram parcerias da Editora Senado com a Unileges, tem Introdução à Filosofia Política, Sistemas Políticos e o Modelo Brasileiro, Vocabulário da Política. São completamente didáticos e dão uma noção do campo da política muito legal, até para quem não esteja fazendo ciência política e tenha a intenção de saber mais sobre a política. O frete sairia de graça, mas o Vitor fez questão de buscar todos os livros pessoalmente. Eu não quis correr o risco deles chegarem um pouco deteriorados na minha casa. E aproveitar a oportunidade de dar uma voltinha aqui no Senado também, conhecer a livraria e cumprimentar as pessoas que tiveram o trabalho de editar os livros, recolher os dados, as informações e mandarem publicar.
Até a diretora da livraria do Senado se surpreendeu com a história. Passei pela porta da livraria para ir para minha sala, vi aquele rapaz sentado lá. Depois voltei ele lá, um tempão. Eu parei e falei, vem cá, por que você está tanto tempo aqui? Ele, não, porque eu comprei muito livro e o pessoal está separando. E eu fiquei assim, ele falou, vim buscar muito livro. Aí eu falei, poxa, vem buscar, fiquei assim. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha comprado 47 títulos com o primeiro salário dele. Eu falei, nossa, que história fantástica isso, achei muito legal. A Câmara dos Deputados concluiu nesta segunda-feira a votação do novo marco legal da biodiversidade. A matéria será agora encaminhada à sanção da presidente Dilma Rousseff. 12 das 23 emendas feitas no projeto pelos senadores foram aprovadas. Entre as rejeitadas está a que atribuía ao IBAMA a fiscalização das infrações. Com isso, essa atribuição fica apenas a cargo do Ministério da Agricultura. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.